Olá, negociadores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo esse podcast, então já tô aqui deixando o meu recadinho para vocês. Hoje eu tô com Mirela Bage, que já me acompanha desde o início, gente. Eu acho que era o que a gente se conheceu. Eu era segundo ano jovem advogada. Então agora eu já vou completar 5. E ela me deu muitas dicas e hoje ela está aqui exatamente para falar um pouco com vocês, trazer a experiência dela. É uma experiência vasta. Mirela já vagou aí por várias áreas do direito, não é isso, Mirela? E sempre com muito profissionalismo, com muita competência. É uma mulher de garra, diga seu assim, é o que ela quer, ela vai atrás eu me lembro que uma das nossas lives do início, pessoal, só para vocês entenderem, ela diz, graça, a gente tem que ser firme, e foi uma das coisas que quando eu ia pra audiência que eu tava no início, você tem que ser firme mesmo, porque tal pessoa é firme, então a gente tem que falar com firmeza, porque por ser mulher, às vezes a gente se retrai um pouco e isso é um símbolo dela, vocês vão conhecer ela, eu quero que ela se apresente, seja muito bem-vinda, porque eu tenho certeza absoluta que esse podcast vai ajudar a Jovem Advocacia. Que bom. Então, eu sou Mirela Bage, sou advogada já há 17 anos e aí tive o prazer, né, de ser estagiária desde o primeiro ano de faculdade. Então, eu tenho, somando tudo aí, são 22 anos na luta, né? Então, eu tenho uma bagagem, sim. Passei por diversas áreas no sentido de que eu, por 20 anos, fui de um escritório que era um escritório familiar, que fazia todas as áreas. Então, ao tempo que eu ia evoluindo, eu passeei, né, por todas as áreas, porque era um escritório que atendia, era full service, como chama. Então, acabei também coordenando a equipe, então eu meio que tinha que entender sobre todo esse pelo menos eu tinha que saber um pouco sobre cada área para poder estudar, passar para eles, saber se o que estava sendo feito estava sendo ok. Então, a minha experiência na advocacia, que é a advocacia conservadora, ela passeou de fato por todas as áreas e com isso minha caixinha da experiência ela ficou gigante, né? Mas hoje eu atuo no nicho de família, sucessão e imobiliário e só trabalho com isso hoje. E a única diferença do que eu era para o que eu sou quer dizer, a única não, né? São várias, mas a mais forte, digamos assim, é que no escritório anterior eu era uma dentro do escritório e agora eu descobri o que é ser empreendedora na advocacia, que eu acho que eu já passei até da fase do empreendedor, devo já me considerar uma empresária da advocacia e agora eu sou o escritório está dentro de mim, então hoje a gestão, no funcionamento, tudo, desde o administrativo até o atendimento ao cliente, eu participo de tudo. Então, tudo tem o meu jeito, o meu pensamento, a minha condução. Apesar de ter uma equipe que eu considero hoje até uma equipe grande para quem recomeçou, né, na advocacia, mas eu realmente tive o prazer de ser tudo e hoje escolher o que eu sou. E aí é muito bom. É muito gratificante. Até porque eu conheço a sua sócia e sei o quanto vocês combinam internamente com questão de propósito. Roberta e você é uma ligação de propósito, é uma ligação de trazer um atendimento diferenciado demais ao cliente, fazer um divórcio leve. Tentamos sempre. Tentar fazer esse divórcio leve. Porque a gente sempre brincava, né? Que o divórcio é a morte do amor e que o inventário era a morte, propriamente dita, e tinha um luto. E quando eu fiz o podcast com ela, eu senti isso dela, a questão de tentar trazer leveza para um processo que é tão doloroso e trazer essa experiência para o cliente, que foi isso que a gente estava conversando agora há pouco. Então, assim, por mais que você... O primeiro de tudo, você sente que ter passado por todas as áreas te fez mais forte hoje? Muito, muito. O privilégio de ter sido da advocacia conservadora, né? Porque a gente pode sim definir que a advocacia moderna ela é uma outra advocacia. Sim, claro. Fato. Mas esse privilégio que eu tive de ter essa bagagem do todo me faz ser muito estratégica, digamos assim.
E isso passa também muita segurança para o cliente. Lembra, você começou a dizer, ela disse que tem que ser firme. E firmeza tem a ver com segurança. Se você não sabe o que você está falando, se você não entende exatamente da matéria que você lida, você fica inseguro, então você não é firme, então você não passa segurança. É tudo um contexto de comportamento. Então, eu saber muito sobre várias áreas me faz conversar levemente e saber os riscos de tudo. Então, eu faço um divórcio e aí tem uma partilha, eu sei o que pode, eu não sei tudo, tá? A gente está sempre para aprender, mas a bagagem que eu tenho me faz, por exemplo, dentro de um cenário de família, ou de sucessão, ou imobiliário, eu pensar em riscos sobre outras áreas. Ou agregar informações que eu tenho das outras áreas na demanda que eu estou atuando. Então, isso fortalece. Então, a segurança é tamanha que o cliente diz, não quero lhe soltar mais nunca. Isso é ótimo. Porque por mais que eu tenha, que ele saiba que eu só atue hoje com família, sucessão e imobiliário, se ele tiver uma demanda qualquer, ele vai me procurar primeiro e aí ele vai sentir a segurança em mim, nem que eu passe para um colega, um parceiro, para atuar na área que eu não atuo. Exato. Então, tem muito isso, assim, saber muito não é ruim, mas saiba muito mais sobre a área que você atua, porque é nela que você está atuando e vendendo o seu serviço. Sim, né? Porque aí, querendo ou não, você vende, como você disse, você hoje é conhecida, eu vou dizer assim, a nível Nordeste, pelo menos no mínimo, desculpa, Miguel, eu sei que talvez você... Mas a nível Nordeste, pelo familiar, né, por toda a questão, vocês criaram para difundir um direito, vocês são negociadoras também, como eu sou negociadora, então vocês falaram muito, facilitaram. Então, o familiar trouxe essa consciência. Então, a nível Nordeste, no mínimo, as pessoas conhecem vocês como advogadas de família, negociadoras, empreendedoras. A gente tem essa ideia de vocês. Então, eu acredito que isso traz segurança para o cliente. Isso é uma virada de chave para o cliente. E essa tua experiência anterior traz para ti mais segurança. Porque toda vez que eu fazia live com você no meio da pandemia, eu dizia... Caramba, mas ela tem tanta segurança no que ela fala, então a gente tem que ser muito seguro. E principalmente sendo mulher, porque foi uma coisa que eu comecei a perceber. Quando a gente é mulher, pra gente ser escutada é muito mais difícil. Eu falei hoje aqui em vários podcasts a questão da sustentação, que eu até comentei com você em um determinado momento, você me ensinou, não sei se você lembra, uma das cadeiras de mediação na época. E o que aconteceu? As meninas falando aqui, conversando em outros podcasts, um amigo tinha me afrontado, um pouco até antes da nossa live, que foi no meu aniversário, dizendo que eu não advogava, porque eu só fazia acordo. Então eu não advogava, quem advogava era ele, por isso que eu ia voltar de Portugal. Eu até comentei isso numa live da gente passada. E aí eu fiquei muito reflexiva. E quando eu olho para vocês, eu vejo... Caramba, as meninas fazem acordos provavelmente ali maravilhosos, fazem um atendimento super empático, resolve o problema e elas advogam muito melhor do que muita gente que tem que fazer várias tentações orais, tem que estar lá dentro do tribunal, tem que estar recorrendo, tem que viajar para Brasília. Vou lhe dizer qual é o X da questão nesse ponto que você está trazendo. A ideia de acordo para a advocacia antiga ou a advocacia conservadora, que não entra para resolver, transformar vidas, né, dentro do direito que trabalha, é aquele acordo que você faz uma minuta simples, está resolvido o objeto naquele momento, sigam em paz, está feito o meu serviço. Como nós temos propósito, e aí eu vou falar depois um pouquinho desse propósito, existe a necessidade da previsão do momento, para o momento, né, dentro do contrato de acordo, para um futuro a médio prazo e, quiçá, a longo prazo. Então, nós temos o cuidado e a dedicação de fazer um acordo que vão, inclusive, esgotar até todas as nossas forças que, às vezes, nem o litígio tira. Entendeu? Então, assim, sustentação oral faço,
eu julgo que é um instrumento nosso de mais um momento de defesa do direito do cliente ou do interesse do cliente, que é sensacional. Eu tive já experiências incríveis com sustentações orais de mudança, assim, reviravoltas em casos assim emblemáticos no escritório por conta de uma sustentação oral. Então, essa firmeza que você tem com o cliente é a firmeza que você tem na hora de defender. Então, saiba que você vai fazer estudo e programa e conversa com os desembargadores, vai lá, entregue memoriais. Então, tem todo um cronograma para uma sustentação. Então, nós fazemos sim litígio. A ideia nossa, nós no início de tudo, né, que nessa reviravolta que eu tive na profissão, e foi quando inicialmente veio o familiar como um difusor de conhecimento, porque eu tenho dentro de mim que você jamais vai tomar atitudes inteligentes se você não tem conhecimento. Com certeza. Você jamais vai conseguir, vamos lá, vamos falar de divórcio, né, já que você citou. Você jamais vai conseguir fazer um acordo ou tomar uma providência no divórcio, seja na partilha, na resolução da guarda ou na forma de convivência com seus filhos e entre você e o ex ou a ex, se você não tem conhecimento. Então, racionalizar o cliente com conhecimento e dar segurança, porque você apresenta um planejamento. Veja, eu posso lhe dizer vários caminhos dentro do seu problema, né, do seu conflito. Qual caminho você quer adotar? Eu posso sugerir como profissional qual é o melhor, mas aí vai ficando a sua escolha sendo moldada e lapidada para que aquilo funcione. Sim. E o acordo sempre é interessante porque eu tenho pessoas satisfeitas exercendo um compromisso. E para dar continuidade à relação, que é o pior. Quando a sentença vem, nem sempre ela está a meu favor. Então eu não vou cumprir com satisfação. E isso reflete nas minhas relações em casa, isso reflete nas relações com meus filhos. Então eu não tenho, veja, se eu faço um acordo que é algo que eu escolhi, veja, isso aqui eu não negocio, eu quero isso. Você deu o quê? Você vai no jogo com técnicas de mediação, com técnicas de negociação, de conciliação, e você veja quantas técnicas você precisa usar para fazer um acordo. Eu não estou fazendo um acordo de que eu comprei esse copo, não paguei, foram me cobrar no judiciário e eu tenho que pagar R$10 pelo copo. É totalmente diferente. Eu estou falando de vidas, eu estou falando de relacionamentos, eu estou falando de estrutura, de prática familiar que dê sustentação para sua família não desmoronar, não passar por um novo momento de conflito daqui a pouco. Então, é muito difícil para nós advogados termos colegas que cobram tão pouco para fazer um serviço. Eu entendo a segurança do jovem advogado, eu entendo a necessidade até do advogado mais antigo. Mas você cobrar o mínimo, na verdade, nem um terço do que a tabela da OAB determina como mínimo, você está dizendo ao cliente que vai fazer o básico do básico do básico. Então, se o cliente se o cliente é aquele que faz leilão, né, com valores, ele vai para você e você vai fazer aquilo e ele vai ficar insatisfeito logo em seguida. Fato. Você não vai entregar muito porque você não está recebendo muito, e também ele não vai receber, como ele não vai receber muito, o castelo não se sustenta, é de areia, digamos assim. Aí vai procurar outro advogado para desfazer porque não desfaz, porque está feito, mas eu só me lembro da parte de direito civil que a gente aprende aquela história, quem paga mal paga duas vezes. Pronto, eu só penso nisso. Pronto, é a melhor afirmação que você pode fazer. Então, realmente, assim, a ideia de que acordo tem que ser pobre para eu cobrar menos. É por isso que, veja, mas a ideia era essa, né? Se eu for fazer acordo, eu não vou ganhar tanto nos honorários. Por quê? Não. Eu vou gastar minha energia, meu conhecimento, meu intelecto no acordo. Eu vou construir algo que vai ser eficaz e sensacional para as partes poderem descansar em paz, porque na hora do conflito eles vão ver o papel. E talvez até mais eficaz do que a própria sentença, porque como a sentença ela é imposta, aí eles começam a não cumprir, não criam consciência, e no acordo eles vão pensando e eles vão criando consciência. Então, para eles reverterem esse acordo, por exemplo, marcaram de pegar a criança todo sábado,
E aí eles estabeleceram, eles acordaram. É muito mais difícil um descumprimento. O que tem que entender é que decisões judiciais, elas são macro. O micro, eu digo, a micropartícula da prática familiar, ela vai estar no acordo. Sim. Veja, o juiz não vai saber se você, digamos, é um médico ou você é uma enfermeira que trabalha em regime de plantões, que naquele dia que ele estabeleceu para você pegar seu filho, você vai estar no plantão. Ele não vai querer saber disso, não vai ter a mínima ideia. Ele vai dizer o seguinte: finais de semanas alternados, ou um dia da semana para o pai, né? Geralmente a mãe fica com um pouco mais de dias, mas se o pai for o inverso também, um dia para a mãe. E se esse dia você não puder? Aí você vai estar ali discutindo com o juiz. Não é melhor construir? Agora, a grande questão também, que é bom olhar, e eu repito, eu estou no foco aqui para dar um alerta para a sociedade, é que se usa a criança, né, muito para poder... Muito. O filho a gente tá nesse período de alienação parental. Tem toda essa questão de você usar o filho porque você não concorda com o comportamento do outro, você não gosta do outro, ficou com raiva, e tá ali, usa o menino, aí prende, aí não vai, e fica... E quem sofre é a criança, e o direito que é prejudicado é o da criança. Tá? Então, assim... E a pensão, né, Mia? A pensão é que eu nunca vi. Eu tenho uma frase de Rodrigo da Cunha que eu disse: eu posso até ter deixado de fazer família, mas eu não esqueço, porque se eu tiver qualquer artigo para fazer, eu boto. Quem paga acha que tá pagando muito, e quem recebe acha que tá recebendo pouco. Eu disse: se enquadra em quase tudo do direito, não é só uma pensão alimentícia, não. Porque quando a gente tá falando de uma família que tá junto, né, pai e mãe, a gente soma forças. Exato. Na hora que separa, a gente divide as forças, onde cada um tem que se sustentar e ao mesmo tempo contribuir para os filhos. Exato. Eu tô falando no cenário mais legal, que é esse compartilhamento, mas ainda assim padrão cai, não tem jeito. Não tem como. Né? Mas veja, se a gente não conscientiza, claro que cliente que não quer fazer acordo não faz. Acordo tem que ser satisfação. Jamais permitir ou obrigar um cliente a assinar um acordo que ele não esteja satisfeito com aquilo. Fatalmente, uma rebordosa, ele vai dizer que a culpa foi sua, que ele fez aquilo porque você o conduziu daquela forma, você não explicou direito, então é muito perigoso. Então, a energia que se gasta no acordo precisa ser remunerada. Claro. E para mim não faz diferença se eu vou trabalhar no acordo ou no litígio, o honorário é o mesmo. Claro. Eu começo sempre na tentativa de acordo quando é possível, porque há a possibilidade de não ser possível. Sim. Mas se for possível, por que não? Porque não tentar. Inclusive, se você não tenta o consenso logo que você começa, a chance do outro ler a petição e ficar chateado e você perder o clima e o ânimo de consenso é enorme. Porque a petição já vai sangrenta. O outro, na realidade, a petição às vezes nem vai sangrenta, mas o outro advogado ele já lê como se tivesse sangue no olho. Como não a entendo gente diz, isso. Comunicação não é o que o outro entende? Não é o que você fala. Exato. É o que o outro entende. É claro que você tem que ter ali o conhecimento da comunicação, né, não violenta, tentar fazer tudo. Aquela coisa jurídica, tem que ser respeitosa, né? Veja, o seu colega, ele não é o seu inimigo. É outra coisa que eu ficava muito impressionada com família, que a gente já conversou sobre isso, e eu sempre digo para os jovens advogados: gente, ele não é teu inimigo. Vai para a sala de audiência, parece que é o meu adversário. Eu tô na Grécia, pelo amor de Deus, a gente vai seguir. Mas é porque exatamente os novos não. Eu acho que eles já saem da faculdade com uma outra perspectiva. Mas os antigos eu nasci para brigar. Tô aqui, ó. Eu sou o cara da defesa do direito do cliente. É sangue nos olhos e mordida. Mas, na verdade, hoje, quanto mais você não é que você veja, o fato de você ser cordial com o colega não significa que você está abrindo para poder prejudicar seu cliente. Não tem nada a ver. Divida as coisas. Claro. Então, eu trato muito bem os colegas. Agora, se eu sou desrespeitada, né, é outra história. A gente vai no tom que a gente tiver que seguir. Eu não troco discussão, né? Exato. Então, você tem que ser respeitoso para ser respeitado. Claro. Simples.
E assim, essa ideia para fechar essa questão do acordo a gente não tinha que desconstruir que justiça era litígio. Sim. E eu acho que a gente já ganhou um espaço muito grande. A pandemia, eu senti isso. Um espaço muito grande que as pessoas não têm paciência, inclusive com o tempo do judiciário. E aí eu falando por mim, no direito de família, que o tempo da justiça não é o tempo da vida das pessoas. É outra coisa. Enquanto o judiciário está aqui esperando para dar uma decisão, aqui já aconteceu de tudo, e você está tendo ali que segurar. Eu tô com 2 amigas que fazem saúde e elas assim, estão com uma proximidade muito grande, e as liminares saem com 24 horas, 48 horas, elas conversando comigo, graças a essas 24 horas, essas 48 horas, parece que o relógio não passa. Eu já fiz. Ela parece que o relógio não passa, vai me dando uma agonia. Aquela pessoa precisa fazer a cirurgia. E é uma necessidade. Eu fiz, Senhor, era assim que eu ficava quando a mãe me ligava no sábado, que não devolvia o menino, que começava a agonia. Eu ficava desesperada. Veja, a pensão não está sendo paga, você executa e não tem resposta do judiciário. Aí a pessoa olha para você e faz assim, o cliente, e não é urgente? Só que o que é que você ouve da secretaria e do juiz e de qualquer pessoa que lhe atende? Tudo aqui é urgente, porque tudo de família é urgente. Eu estou falando de... Tem que seguir uma ordem cronológica. Tem que seguir. Então, assim, é preciso ter essa atenção. Se eu posso dar respostas, se existe um caminho que pode ser facilitador da resolução do conflito do cliente, por que não propor? Ele não está obrigado a aceitar. Principalmente porque o cliente chega achando que o outro é impossível, né? Você não vai conseguir falar, ele não vai abrir, ela é muito difícil. Nem vai atender, lembra que a gente conversava? Não vai atender, não ligue não, doutora, vai saber não. Deixa eu tentar. Tem umas pessoas até que nem acreditam que fizeram acordo até hoje, depois de muito tempo separada. E ficaram até insatisfeitas, não no sentido de frustradas, insatisfeitas não, porque o acordo foi feito, assinou, tá tudo ok. Mas frustradas, porque talvez queriam um pouquinho mais de discussão ali. Que achava que o outro ia dizer, mas está me pedindo o divórcio. Então, tudo bem, que é o divórcio? Ok. Vou assinar. Aí ficou frustrada com o posicionamento do outro. E não tinha o que correr, porque realmente queria o divórcio, mas queria talvez não faça isso, pelo amor de Deus, por favor. Então, assim, veja. Atingir o ego. Se quiser um pouco de tempo, e cliente tem tempo, preste atenção, cliente tem tempo. Às vezes um acordo sai em 1 semana, porque está todo mundo decidido. Às vezes o cliente leva 1 ano para fazer um acordo e tudo bem, você vai para o judiciário. Se ele não quiser, às vezes o cliente não chega, às vezes contrata, paga e não consegue seguir. E a gente tem que entender o tempo dele. Então tem clientes que voltam com meses, tem clientes que voltam com 1 ano. Eu já passei 3 meses fazendo negociações na época que eu fazia família por causa de milhas aéreas. Pronto, tô até hoje por conta de um FGTS. Não, milhas aéreas porque não tinha outro motivo, era porque não queria que ele utilizasse as milhas aéreas para viajar com a atual, porque com ela ele não viajava. Eu disse, Senhor do céu, eu calculei, é um valor irrisório, ela vai receber uma pensão maravilhosa, mas aquilo atinge de uma forma. Mas a gente sabe o por trás, né? E aí o por trás tinha isso. E não tinha quem fizesse. Não, e aí é esse papel, veja. Quando eu dei a virada de chave, que eu criei com o Roberto, o Familiare, e o Familiare, inclusive, continua sendo hoje conhecimento, conexão, enfim, e soluções. E mesmo a gente trouxe o perfil um pouco do que a gente construiu de propósito. Um pouco não, na verdade, é um reflexo. Para o nosso escritório, o Souza Bage hoje atua com a racionalização do cliente. O que eu racionalizo no conhecimento que a gente fornece no Familiare, a gente racionaliza na mesa, quando atende o cliente, quando está na construção dos processos, no andamento de acordos. Veja, uma cliente acabou de me ligar, eu estava aqui prestes a entrar, e ela me liga dizendo, eu não aguentei, discuti com ele. E eu segurei, mas dessa vez eu disse, ok, botou para fora. Botou pra fora. Você precisava, botou pra fora. Não é o melhor jeito. Mas aconteceu. Vamos lidar com isso agora. Pronto, foi. Ele disse que não vai assinar acordo nenhum porque eu estou insistindo no divórcio. E por que ele não assina esse divórcio? Porque ele não está preparado para assinar. É o tempo dele. Você não vai transformar ele em outra pessoa. Ele é ele e pronto. O seu tempo está urgente. O dele está lento.
Se você quiser um acordo, tem que respeitar o tempo dele. Agora, se você quiser a todo custo, vamos embora. Eu disse a ela, amanhã estou protocolando o divórcio, não tem problema. Ninguém é obrigado a ficar casado, que é o que eu digo. Ninguém. Agora é aquela questão, você tem a opção de fazer o acordo ou de continuar. Ou, se fizer o acordo e for rápido, Ok. tudo bem, ok. Se não, entra com o litigioso, não tem problema. E tudo nenhum. bem, qual é o problema fazer um acordo no meio do caminho? Então, Posso e pode fazer até em parte. Pode, tá no litígio, vai chegar na mesa, vai ter construção, vão existir vários momentos de conciliação. Então, veja, já falamos isso até em outras lives, negociar e conciliar a todo tempo. É o caminho do judiciário. É preciso, às vezes, eu costumo dizer que audiências de instrução são viradas de chave, porque é um momento que a parte senta para expor tudo o que aconteceu, porque é uma audiência de instrução, vai trazer tudo, e ao mesmo tempo tá com o outro na frente, e aí quando fala para ele, né? Fala para o juiz, mas fala para ele, e ouve também. E aí a melhor parte. E aí é ótimo, porque... Mirela, toda audiência de instrução, quando eu ia muito para trabalho, para família, o que acontecia? Eu sempre perguntava, gente, eu tenho proposta de acordo. Porque vamos tentar, sempre eu utilizava, mesmo tendo tentado antes, a gente já tinha conversado sobre isso, foi uma das instruções até que você me deu na época. Tenta, Graça, porque aquele momento pode ser uma virada de chave. E eu vejo que os magistrados estão abertos. Ele simplesmente me deixava fazendo e ia-se embora fazer o restante das sentenças dele. Vários. Eu deixo aqui um magistrado que eu não consigo, eu boto ele numa caixinha, assim, de tão maravilhoso que ele é, que é o doutor Glicério. Não tem como. Ele realmente tem uma sensibilidade incrível, até porque é um juiz que já está aí. Ele gosta do que faz. Ele gosta do que faz, ele tem prazer do que faz. E eu acho que isso essa nova geração de juízes está trazendo, sabe? E essa parte do acordo e das negociações até entre os advogados estão surgindo, porque é uma nova geração, é uma geração que quer algo mais imediato e talvez esse judiciário ainda está muito moroso para a gente continuar litigando tanto. E isso a gente está falando em justiça estadual. Eu nem estou falando aqui em justiça federal, porque a gente tem livro para lançar sobre a questão de tribunais e justiça federal está assim, um absurdo de tempo as pessoas esperando. Tem gente que está esperando loas aí há 3, 4, 5 anos. Então, assim, eu sei que a demanda é enorme, mas a gente tem essa problemática. Então, assim, Mi, eu quero agradecer, porque o nosso tempo acabou, mas delícia. assim, muito obrigada. Obrigada. Você sempre me inspira, de verdade. Ai, foi minha professora, eu costumo dizer isso, você sabe disso. Me ensinou muita coisa nas lives da pandemia, de verdade. Eu acho que eu devia ter aproveitado até algumas dicas a mais. Com certeza eu tinha evitado pelo menos um burnout. Eu tinha. Veja, é possível evitar, mas infelizmente Tinha que passar. A experiência negativa também é uma grande bagagem. Então é porque Eu tive que várias. passar. Exato. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, muito obrigada por ter vindo. Disponha. A Jovem Advocacia agradece demais. E quem tá em transição de carreira, todo advogado que puder escutar, que seja muito bem para eles e pra gente, já foi incrível. Sim. Então, mudar tá tudo certo. um beijo enorme, gente. Obrigada.